Olá, seja muito bem-vindo ao Talcast, o podcast que tem educação e inovação em foco. Eu sou Lucinéia Wozniak, sou a pedagoga da Tal. E hoje vamos conversar sobre um tema que atravessa toda uma escola: os desafios e as adequações tecnológicas e de projeto entre os diferentes níveis educacionais. E para essa conversa recebemos Cristina Proença, uma profissional da educação com uma trajetória construída em sala de aula, na gestão e na assessoria de direção. Cris, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente. Obrigada, Lu. Então, eu sou Cristina, sou professora, né, há 25 anos já. Já tive aí na minha trajetória gestão escolar, trabalhei como assessora escolar por um longo tempo e estou aí, né, para quase finalizando o meu processo de trabalho na educação. Bastante tempo, né, Cris? Sim, Trabalhamos juntas na Elsa Granzotto, foi minha sim. assessora maravilhosa. Obrigada. É assim, então vamos começar hoje a falar um pouquinho então sobre sua trajetória e a construção de visão educacional. Cris, como sua trajetória, passando por diferentes níveis de ensino, foi moldada como que você você enxerga hoje a educação? A minha formação, a minha trajetória, né, começou na alfabetização. Isso há 25 anos atrás. E desde aquela época, né, eu percebia que a aprendizagem ela vem através do vínculo. Primeiro você cria um vínculo com o aluno, aí você respeita o tempo desse aluno, e a partir desse respeito, desse vínculo, você vai tornar aquilo significado para o aluno, não é? Você vai dar significado para ele daquela aprendizagem e vai construir sentido para esse aluno. Trabalhando depois com a língua portuguesa, no ensino médio, eu já tive uma visão bem diferente de como é essa educação. Aí é um processo mais dentro da língua portuguesa de comunicação. E aí o aluno do ensino médio, o foco dele é o significado. Por que isso? Por que trabalhar? Por que Questionamento. estudar? Né? Por que eu tenho que aprender isso? E como gestora ali, como assessora, né, de educação, né, assessora de direção, qual era o meu foco? Principalmente o que eu percebi é as boas práticas. Através de uma boa prática pedagógica, você consegue desenvolver muito da aprendizagem do aluno no dia a dia. Então, a partir do momento que há uma boa prática, um bom planejamento, uma escuta ativa, né, uma formação continuada, decisões ali que sejam coletivas, né, um projeto pensado no coletivo, ali sim há o foco na aprendizagem. Então, uma educação, né, inovadora, uma educação que preza pela inovação, ela com certeza vai seguir esses caminhos. E você conseguiu acompanhar desde os pequenos até o ensino médio, então tua Sim, experiência é bem vasta em relação a isso. E quando sim, tu fala de escuta ativa, acho que é muito importante, porque a gente sabe que cada criança, adolescente, jovem, ele tem uma vivência diferente em casa. sim, Então, por isso o papel da gestão ali é muito importante também nesse acolhimento com os sim, alunos. muito importante. É, perceber esse aluno, né, como um ser único e que ele precisa, assim, ser trabalhado dentro do entendimento dele, do contexto dele, isso vai fazer um diferencial em toda a escola. Né? Assim como o profissional, o professor mesmo, ele valorizar esse profissional como um ser, como alguém que está ali para agregar. Isso vai com certeza criar um diferencial na educação. Uhum. Cris, e quais aprendizados dessa caminhada você considera essenciais para que você atua hoje na escola pública? Bom, ao longo assim da minha carreira ali, o que eu acho importante estar ali alinhado seria essa parceria. Parceria escola, parceria professor, parceria com a tecnologia, Família, parceria com, a com a família. família. Todo um contexto social. Não adianta, a escola não é um ser em si, ela não tem como viver, ser única, ela precisa desse conjunto, né? Ela Contexto. precisa de toda essa comunidade estar alinhada a esse processo para que haja sucesso. Sem esse conjunto não há sucesso. É. Então, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia.
ao longo da tua carreira. Então, como você tem toda essa experiência, passou acho que por todos os processos, desde o GIS até hoje na lousa Sim. digital. Então, falando sobre isso, qual que é a tua visão sobre tecnologia educacional? Como foi essa transformação ao longo da sua carreira? Então, no início, quando eu tive acesso à tecnologia, quando comecei a ter acesso. Então, assim, para a preparação das aulas, para mim, que na época eu era professora em sala, então, assim, esse uso dessa tecnologia era apenas algo que vinha para agregar. Então, assim, era para deixar uma aula mais legal, era para dar uma, né, incrementar. Ela não era algo assim que poderia realmente fazer a diferença dentro da minha aula. Ela vinha somente para tornar a aula um pouquinho mais legal, vamos dizer assim, né? Mas aí, com o tempo, eu comecei a enxergar essa tecnologia como uma ponte para ampliar a comunicação. Então, ela amplia a comunicação, ela dá acesso à informação, ela dá autonomia, ela faz com que o aluno reflita sobre o papel dele, ela faz o professor melhorar o seu desempenho, faz ele querer buscar mais, questionar certos trabalhos. Então, ela realmente, ela não é só um fim em si mesma, ela tem um papel muito maior, ela não é só uma ferramenta que está ali para eu usar de vez em quando e para dar uma incrementada na minha aula. Não é esse o objetivo. O objetivo dela realmente é melhorar o meu papel enquanto professor e tornar o meu aluno protagonista, que é esse o principal objetivo. Uhum. E ele aprende de uma forma muito mais segura com as tecnologias. Sim, ele se torna mais confiante, né? Ele percebe que o erro não é um erro, é sim uma melhoria. Uhum. Aqui até quase você responde essa próxima pergunta, que ele fala sobre tecnologia deixou de ser um apoio e passou a ser uma estratégia pedagógica. Sim. Como que você vê essa situação em relação aos componentes curriculares? Hoje a tecnologia ela está alinhada aos componentes E pedagógicos, está né? dentro da E está BNCC, dentro da os professores BNCC. precisam trabalhar. Sim, é necessário. Não tem mais como você apenas ficar uma aula somente no livro ou uma aula somente na carteira. Você realmente precisa alinhar essa tecnologia às novas diretrizes. Até porque o nosso contexto social hoje requer que você esteja alinhado. Você tem que preparar, eu que trabalho com ensino médio, preparar esse jovem para esse contexto social em que ele vai ser inserido. Então, não tem como o professor deixar esse aluno avesso a esse aprendizado. Ele não tem como excluir esse mundo tecnológico. Até porque tem, dentro da sala já tem ali o celular, né, que é claro que é usado apenas quando usado para fins pedagógicos, mas ele é uma ferramenta tecnológica. Tem o notebook, vai ter o tablet, vai ter computador. Hoje há muita tecnologia, há muita informação e o professor, ele tem um papel fundamental, que é mostrar para esse aluno que aquele aparelho, que aquela função tecnológica, ela tem muito mais do que apenas visualizar um vídeo ou como apenas assistir a um meme, assistir a um short, enfim, que é o que eles gostam de fazer. E mostrar para eles que eles podem usar sim essa tecnologia em benefício, melhorar o seu desempenho em sala de aula, melhorar o seu desempenho enquanto ser humano, enquanto profissional e fazer ele buscar esse aprendizado. Então, um profissional que preza por isso, ele com certeza vai Buscar. Vai buscar. Então, quais foram os principais desafios e aprendizados nesse processo de adaptação da sua carreira ali, de lá para cá? O principal desafio para mim foi aprendizado enquanto professora, né? E porque aprender a trabalhar com a ferramenta tecnológica, quando você não tem, não cresceu o tempo todo naquilo, né? Então é difícil. Você ensinar alguém que não tem esse vínculo, então para mim foi difícil. Até hoje, assim, é um pouco difícil, mas eu ainda tenho muita facilidade em aprender com a tecnologia. Eu tenho facilidade em lidar com isso. Mas, assim, eu vejo enquanto assessora, né, que
existe essa resistência, mas não é uma resistência negativa no sentido assim de não querer. É uma resistência por não saber. Medo. É um medo, é insegurança. Ah, você foi criado a não posso quebrar, vou mexer, vou estragar, ou eu vou errar. Então, assim, é preciso criar no professor, em todos aqueles que estão ali usando essa ferramenta, uma segurança, mostrar a ele que ele pode errar, que aquela ferramenta ela é uma aliada dele, não uma inimiga, e que ele pode sim utilizar das formas como ele quiser, ele pode manusear, ele pode usar diversas estratégias no seu trabalho, então isso não vai estragar a ferramenta e nem vai atrapalhar o trabalho dele, pelo contrário, vai ajudá-lo e muito. Vai tornar a aula mais significativa. Mais significativa. Essa é a palavra, tornar a aula significativa. Hoje, se o professor não torna a aula significativa, é muito difícil, porque o aluno ele tem muitos atrativos fora da escola. E ficar numa sala de aula 45 minutos ouvindo um professor é muito maçante para eles, né, para o aluno. Então, realmente, o professor vai dar sempre uma aula top, aquela aula dinâmica? Não, não sempre. Mas se ele fizer isso esporadicamente, com certeza esse aluno vai gostar dessa aula, vai ter interesse por ir para a escola, ele vai ver que a escola vai se tornar um lugar agradável para ele. E aí aquilo vai ter significado na vida dele. Ele vai ver assim, olha, isso aqui eu posso usar, isso aqui eu posso levar para minha família, isso aqui eu posso usar no meu trabalho, isso aqui eu posso ensinar para o meu irmão, posso ensinar para o meu tio. E aí ele vai trazer significado, vai usar isso no seu dia a dia, e aí sim, aquilo vai fazer diferença a partir do momento que o aprendizado faz diferença para a criança, para o adolescente, para o adulto, para qualquer um de nós, aquilo tem valor. Uhum. E a gente pode citar também alguns projetos que trabalhamos juntas na Elsa, que é o livro da Ioná. A professora Ioná na época. Tu lembra no quinto o que aconteceu? Lá foi na lousa digital e mostrou para os estudantes do quinto como que a gente poderia escrever um livro. Eles eram os próprios autores. Sim, isso é muito importante porque o aluno ele precisa se tornar protagonista quando ele se vê não só um telespectador, né? E ele se vê autor, né, e produtor de tudo que ele faz, aquilo realmente traz para ele um sentido e uma gratificação muito grande. E a professora Ioná, trabalhando a construção desses livros com os alunos. Capa, e escrita. aí eles, desde o início até a produção final, isso trouxe muito significado, o prazer que eles tinham depois em exibir esse livro para todos, né? Depois quando o livro foi impresso, em que isso trouxe para eles assim uma gratificação enorme, a família poder ir lá, olha, esse livro fui eu que fiz, fui eu que construí. Aí os pais ficavam assim, encantados de ver o que o filho tinha produzido. Os coleguinhas já pensavam, o ano que vem eu também vou produzir, eu vou poder fazer, né? E aí também não teve a professora Ana que produziu, mas também tivemos outras professoras, no caso a professora Vanessa, que trabalhou a produção do sabão, e na época ainda, né, meu filho era aluno dela, e eles fizeram muitas pesquisas no Canva, fizeram na lousa digital, fizeram trabalhos, assim, houve muita produção até chegar à fase de concretizar mesmo. Então, para eles, cada dia era importante, eles não queriam perder aquelas aulas, né? Aí nós temos vários outros exemplos de professores do 6º ano que trabalhavam também o jornal do 9º ano, que foi idealizado ali pela diretora Márcia, né, que colocou esse jornal e colocou que os alunos, né, deu autonomia a eles, que eles fizessem esse jornal, que eles produzissem esse jornal. Foi algo assim muito importante para eles, marcou a vida deles a partir do momento que eles sabiam que eles tinham que fazer, e eles dão conta. Tudo que você colocar para o adolescente, ele vai fazer. O adolescente, a criança, eles são capazes. Às vezes a gente duvida e a gente tem muito medo, muitas das vezes, de dar essa autonomia. Fomos criados dessa forma, então por isso é tão difícil de dar essa tal liberdade. E os professores ainda têm esse estigma. Os professores mais jovens, eles têm menos medo. Eles avançam mais.
Os outros já têm um pouco de cisma, né, em errar, medo do erro, porque foi assim que a gente aprendeu, que a gente não pode errar. E o erro faz parte do aprendizado. Faz, e assim, ó, eu lembro muito bem quando a gente fazia todos esses projetos, outros com outros professores, quando o resultado final, ele quando a gente tem, é concreto, Sim. nossa, isso transforma o É aluno. só vendo o resultado para você ficar feliz, porque até ali É um processo. todo o processo ali é difícil. E aí você tem muitos nãos pelo caminho, né? Você tem muito não, você tem muito olhar atravessado, você tem muita pedra, Tem. né? Tem muita pedra, mas aquele que busca o diferente, ele vai fazer a diferença. A gente pode citar também algo que marcou, acho que muito a nossa carreira profissional também, acho que foi o Alto de Natal, Sim. que teve trilha sonora, lembra? Sim, Então, assim, são situações que a gente utiliza ali a tecnologia, mas que ela transforma um simples teatro num espetáculo. sim. Então, a gente vivenciou, assim, muitos momentos bacanas dentro da escola. O show de talentos, Show de lembra, né? O talentos. show de talentos, o teatro que foi feito da Branca de Neve na escola, o show de talentos onde foi usado muita trilha sonora, os playback, ali a parte de luzes, né, naquele ano de 2024 que a gente utilizou quando a gente trabalhou junto, que você fez essa parte ali, né, tecnológica, mas os alunos eles tinham que ir procurar música e eles tinham que ver esse playback, eles tinham que fazer a pesquisa, eles tinham que ensaiar e eles tinham que então toda essa tecnologia que envolveu essa produção tanto do show de talento, do teatro, Encantos de Poesia, que você lembra, que foi fantástico também. O Alto de Natal, então são recursos que foram utilizados ali, recursos visuais, sonoros, né? A narrativa, os roteiros que foram utilizados, tudo foi através do quê? Da tecnologia. Nessas produções, não tinha como pegar nada pronto. Então, teve que se criar. E quem criou? O aluno e o professor. E por isso, sim, o resultado foi tão magnífico, né? E assim, ó, Cris, sobre o comportamento dos alunos, você nota que quando eles têm uma aula com uma lousa digital da tal, por exemplo, e um aluno porque lá na escola não tinha todas as turmas. Lá nessa não tinha, né? Agora era mais direcionado para o ensino médio. Sim. E daí, o que tu acha, assim? Você acha que faz uma diferença muito grande? Porque acho que tem até quadro de giz, se eu não me engano, em algumas salas. Eu trabalhei em uma escola onde havia 12 lousas digitais, que era, antes de trabalhar na escola Elza Granzotto, escola do ensino médio, que o governo do estado ele disponibilizou, né, as lousas apenas para o ensino médio. E aí, quando eu fui para a Elza Granzotto, eram só 3 turmas, então 3 lousas, logicamente. E aí, os alunos do ensino médio eram quem tinha acesso. Então, a diretora ali, ela já dispôs a lousa para que as turmas pudessem ter mais acesso. Claro que o ensino médio era deles, era prioridade, porém essa lousa chegou até os alunos do ensino fundamental, né, anos iniciais, anos finais, de acordo com a necessidade ali, e como que isso mudou no comportamento do aluno, né? Para eles, isso foi muito significativo, mudou a postura de aprendizagem do aluno. Eles se tornaram alunos mais engajados, eles se tornaram alunos mais preocupados em realizar aquele trabalho, eles tinham mais confiança, eles queriam esse desafio, eles buscavam esse desafio. Então, essa busca pela criatividade, pela autonomia, esse trabalho com o diferente foi algo assim gigantesco. Então, mudou o comportamento? Muito. Eles comentavam entre eles nos corredores da escola, até na comunidade, né? Havia o comentário do uso, de trabalhar com essa lousa, de usar, de ver o professor trabalhando, e eles, quando eles viam que era possível fazer ali dentro da lousa, os jogos, né? As atividades em que eles, era muita interatividade, era muitos jogos interativos, muita atividade interativa. Isso chamou a atenção. Então, o aluno, quando ele tem essa disponibilidade, né, para ele, quando isso é disponibilizado para ele, ele se torna mais seguro.
ele vai se preocupar em fazer o trabalho, porque ele quer fazer da melhor forma possível. O que acontecia, por exemplo, com os alunos da Ioná, que eles queria fazer um livro melhor que o outro. Então, assim, a busca deles era em superar o colega, né? Até porque teve até a tarde de autógrafos, né? Que os Uhum. alunos foram lá e depois a gente transformou esses livros que eram digitais. No próprio Canva tem o Flipbook, que você transforma ele em livros. Sim. E depois criamos um QR Code, onde a gente colou na escola, a gente Sim, eles encaminhou podiam para as famílias. Então, assim, existe hoje N formas de trabalhar com a tecnologia. para você ver, o aluno deixou de ser um sujeito passivo diante daquela atividade, né, para se tornar um ser ativo, reflexivo, Um autor, e história. era ele, era ele o protagonista daquilo, era ele que tinha feito, não era a professora. A professora, ela tinha ali realmente feito o papel do quê? De auxiliar, de mostrar o que ele podia fazer, e ele fez sozinho. Sim, isso é muito importante. Então, falando aqui um pouco sobre o papel, né, de vocês como gestão dentro da escola. Cris, a gente sabe, eu participei também de várias formações na escola. Como que você consegue cativar os professores para trabalhar essa tecnologia dentro da escola? Para trabalhar uma tecnologia, primeiro não dá para se impor, né? A partir do momento que você impõe, você já tem ali um problema. Então, assim, ela tem que ser algo que realmente seja colocado de forma calma, tenha que ser colocado de uma forma dinâmica. A gente sabe que muitas vezes a realidade não condiz, né? Não, eu estou falando porque eu também já vivenciei isso. Então, às vezes, a gente recebe essa situação. Porém, como que a gente pode fazer? Trabalhar ali com ações, com textos mais curtos, com cursos curtinhos, assim, mostrando para o professor pequenas ferramentas dentro da lousa. Trazendo estratégias ali, pequenas estratégias, pequenos textos, pequenas atividades, mostrando como ele pode estar utilizando essa lousa de forma diferente, mas assim, de uma forma bem dinâmica, deixando com que ele também trabalhe junto com os seus colegas, troque experiências, para que ele não fique sozinho e não veja aquilo como difícil. A partir do momento que a lousa ela é colocada como algo que venha para facilitar o trabalho dele, não como mais serviço para ele, como um trabalho a mais, eu tenho certeza que o professor só vai ter ganho com isso, né? Então, a lousa, ela realmente, o trabalho com a lousa na formação continuada, ela deve ser algo, assim, bem dinâmico, que o professor veja realmente uma ferramenta, veja nela uma ferramenta para auxiliar o seu trabalho, algo que vem para ajudar e não que vem para dar mais trabalho. Isso é importante, né, Cris? Sim. E a gente sabe que existem também as pessoas que acabam resistindo um pouco, né? Essa parte Bastante. que gera um pouco de resistência. O que tu fala em relação a esses professores? Como que tu trabalha com isso? Olha, a gente tem que ir como assim um oleiro, né? Bem moldando aos poucos ali, mostrando para ele devagarinho. Hoje você mostra um pedaço, como se usa uma ferramenta. Outro dia você mostra outra. E aí você mostrar que há diversas abordagens. Mas eu não consigo usar desta forma. Você tem que estar sempre disponível, mostrar quando ele tem dificuldade, você tem que ir lá auxiliar, tem que estar aquela pessoa, ter Tem que paciência, acolher, né, Cris? acolher. Por quê? É fácil? Não, né? Assim, eu gosto da tecnologia, então eu tenho facilidade para ensinar, eu tenho facilidade para aprender, mas nem todos têm. Tem pessoas que têm muita Tem perfil, dificuldade. né? Tem perfil. E aí essa pessoa que às vezes agora ela tem dificuldade, se você tem paciência, futuramente ela vai com certeza fazer a diferença. Às vezes é essa pessoa que vai fazer muito mais diferença do que aquela que já tem facilidade. E também a gente pode falar um pouco sobre as formações, que é importante ter uma formação prática da lousa para esses Sim. professores, porque a gente sabe que no estado tem uma rotatividade muito grande. A formação continuada, ela é de extrema importância para que esse professor possa ter esse contato e esse aprendizado. Como você mesmo disse, há uma rotatividade muito grande de professores. A maioria diz, diz que já sabe mexer, mas o que é o mexer na lousa? É o ligar para passar um slide. Então, é muito importante esse momento de formação, sim. Um professor ter contato com a lousa, saber utilizar e saber
que ela vai ser uma ferramenta que vai auxiliar o seu trabalho, que não é difícil de trabalhar, que ela é fácil, é muito importante. Então, essa formação continuada vai ser um algo a mais para o professor, e ele precisa desse momento, né? Até porque a lousa está lá. Se não fizer essa formação, e se não tiver esse momento de parada para que esse professor tenha esse aprendizado, ela vai ser apenas uma ferramenta para se passar vídeo. E não é esse o objetivo. Então, às vezes, o professor não é culpa dele não saber. Né? Às vezes, ele também não tem o preparo ali, não tem o amparo que ele necessita. Então, a gente, enquanto assessor de direção, tem que estar ali ajudando, colegas, né? Lá em Jaraguá, porque como eu trabalho em Jaraguá, a gente tem muito apoio. Né? A nossa CRE é maravilhosa, o pessoal da secretaria sempre está nos auxiliando, né? Cristiano, Fernando, né? O Lírio agora, enfim, todos os profissionais ali, a gente tem muito apoio. Né? Tanto enquanto professor como gestão. A gente tem muito apoio no sentido de inovação. Então, precisa? Sim, podem. Eles dão essa abertura que a gente possa estar fazendo isso. Mas não é fácil. Não é um espaço fácil para trabalhar. Você conta, às vezes, com colegas que realmente têm uma resistência, mas não porque realmente não quer fazer. Eu não vejo como alguém que não quer trabalhar. Eu vejo alguém que tem medo do diferente. Porque aprendeu dessa forma. Então, para eles é difícil. Mas aos pouquinhos tudo se alinha, né, Sim, Cris? aos poucos vão se encaminhando. Então, Cris, a gente já está encerrando aqui o nosso podcast. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui em Florianópolis. Lu. É um grande prazer ter você aqui. Admiro o seu trabalho. Obrigada pela oportunidade. Imagina, e assim, quando você estiver por aqui, quiser passar aqui Natal também. Sim, eu fico feliz em poder participar. Agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz pelo convite. E agradeço nesse momento, né, as pessoas que passaram pela minha carreira aí, né, que me oportunizaram estar aqui. Então, agradeço a todos que estiveram comigo, que me acompanharam, que viram meu trabalho. Eu estou sempre aqui para ajudar, eu gosto muito de ajudar, né? Todos nós temos as nossas particularidades, mas eu tenho uma paixão muito grande pela educação. Tá? Isso realmente a gente sempre tem, porque brilha teus olhos quando tu fala da educação. Então, assim, eu brigo mesmo pela educação, eu luto por ela, e eu quero sempre o melhor para o meu aluno. Então, eu vejo, assim, o aluno, ele está ali, ele é o nosso cliente, né? Ele é o nosso cliente, e é ele que a gente deve elevar. Claro que o professor, a gente tem que valorizar muito o professor. Um professor que é valorizado, um professor que se sente participante, que sente amor por aquilo ali, que ele sente que é amado também, ele com certeza irá fazer um bom trabalho. Isso. Então, eu agradeço a todas as pessoas que contribuíram, né, que estiveram na minha trajetória. Parabéns, Cris. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, então, você que assistiu nosso podcast até aqui. Até a próxima. Tchau.